Primeira Epístola de João, capítulo 1 ao capítulo 5. E no capítulo 1, João começa falando que a comunhão nossa é com Deus, Pai, e com Jesus Cristo, seu Filho. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós mentimos. E 1 João tem algo maravilhoso sobre o perdão. Se andarmos na luz e se mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Confessar, abandonar e estar em comunhão. Comunhão é o problema do irmão ser o seu. É carregar o fardo uns dos outros. Se dissermos que não cometemos pecado, mentimos. E a palavra dele não está em nós. O cristão não deve viver na prática. Mas se você pecar, fique em comunhão, confesse o seu pecado e ele vai perdoar o seu pecado. A confissão requer o abandono da prática e a restituição, se possível. Capítulo 2 de 1 João, ele fala: filhinhos, essas coisas vos digo que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado, é o nosso mediador. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Ele é o pagamento, ele pagou a dívida de todos ali na cruz. Todos aqueles que quiserem têm a sua dívida paga na cruz. Se você está praticando pecado, ajoelha, peça perdão e abandone a prática. E você vai receber remissão. Aquele que diz que eu conheço ele, mas não guarda os mandamentos dele, é mentiroso. E ainda não conhece ele. Porque praticar e guardar os mandamentos de Deus, quando você tem o Espírito Santo, você é capaz até de amar quem te odeia e orar por quem te persegue. Ele que guarda, que pratica a sua palavra, Jesus verdadeiramente está nele e ele em Deus. Aquele que diz que está nele deve andar assim como ele andou. Eu falo, você quer subir para a glória, imita Jesus, faça o que ele iria fazer. Conheça a história de Jesus, a vida de Jesus, medite, leia várias vezes os 4 evangelhos. Aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda nas trevas, mas aquele que ama o irmão, esse está na luz e anda na luz. Se você estiver em trevas, você está cego e nem sabe para onde está indo, porque as trevas vão cegar os seus olhos espirituais. Escreve aos pais, aos filhos: pais, eu vos escrevo porque tendes guardado a palavra desde o princípio. Filhos, eu vos escrevo, que conheceis o Pai desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Jovens, é para a palavra de Deus permanecer neles, porque assim eles vão vencer o maligno. O que é permanecer? Na prática, é na santidade, na comunhão, no partir do pão, tudo que é puro. Leia Filipenses 4:8, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente. Isso é Romanos 12, 1 e 2. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. As igrejas pretas te ensinando a amar o mundo, a amar você, a amar as coisas do mundo, a prosperidade do mundo. Sabe o que é amar o mundo? É ter mais atitude para com o mundo do que para com Deus. E ter atitude para com Deus é ter atitude para com o próximo. Porque como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o irmão a quem você vê? E agora ele fala que é a última hora e muitos anticristos têm surgido no nosso meio. Anticristo são esses falsos profetas. Esse espírito dessa falsa profecia, dessa mentira, já estava desde a época de João. E se alguém for amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Leia Tiago capítulo 4, de 1 a 4. Fala, quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Esse nega tanto o Pai quanto o Filho. Negar Jesus é quando você dá um péssimo testemunho. Não adianta você falar que crê nele de boca, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que você prega. Então nós temos que vigiar para não negar. Ele fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai, mas aquele que me negar, eu também o negarei. A promessa que ele nos fez é a vida eterna, e eu creio nisso. Eu tenho a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Não é necessário que ninguém fique te ensinando para não pecar, porque a unção que dele recebeste permanece em você. Ou seja, o Espírito Santo vai te guiar. Permaneça nele, para que quando ele manifestar,
você tenha plena confiança. Em Efésios 4:30, fala: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No capítulo 3, ele fala: vede com que grande amor tem nos amado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só. Se ela é filho da ira, se ela é filho do diabo, leia Efésios 2:3. Se amolde agora como filho da luz, como filho de Deus. Tu já não te conhece, é porque não conhece a ele. Se o mundo não conhece a ele, também não vai te conhecer mais. Daquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgredir a lei de Deus é pecar, e pecado gera morte. João fala: todo aquele que permanece nele não consegue viver pecando. Fala: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que vive na prática do diabo, não é de Deus. Ele fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não é destruir você, não é destruir a sua família. Olha, no verso 15, ele fala algo muito sério: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna dentro deles. Ele fala: ousa algum de vós ter recurso desse mundo, vê o irmão padecer necessidade de fechar-lhe o coração? Filhinhos, não amemos simplesmente de palavra e de língua, mas de fato e de verdade. Para guardar os mandamentos de Deus, e os mandamentos não são penosos: amar a Deus e amar o próximo, ter atitude para com Deus e para com o próximo. E se guardamos os mandamentos dele, sabemos que ele nos ouve, e ele nos atende naquilo que pedimos. Deus ama que você obedeça a palavra dele, que guarda os seus mandamentos. Deus permanece nele e ele em Deus. E temos essa certeza porque ele nos dá do seu Espírito. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Leia Romanos capítulo 8, do 15 ao 17. No capítulo 4, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o espírito do anticristo. Fala: não dê crédito a qualquer espírito. Antes provai se os espíritos procedem de Deus. Negam que Jesus veio em carne. Se você tirar a humanidade de Jesus, você julgou o sacrifício dele fora. Leia 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Porque só há um Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Testemunho que você tem que dar. Em Filipenses 2,5 fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, manifestado em figura humana. Quem é de Deus ouve a palavra dele e pratica, quem não é de Deus não ouve. Para nós amarmos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, porque Deus é amor. Isso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado, como pagamento das nossas dívidas. Ninguém jamais viu o Pai, Deus, mas se andarmos com ele, amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor dele é em nós aperfeiçoado. Aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Vou repetir para você. Não é só falar uma vez: eu recebo Jesus, não. É viver confessando pelas suas atitudes, pelas práticas das boas obras, pelo amor não fingido, por amar pessoas e não coisas, em ser uma bênção nessa terra. Se você fizer isso, Deus permanece em você e você nele. No amor não existe medo. Ora, o medo produz tormento, e todo aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Termina falando o seguinte: temos da parte desse esse mandamento, que aquele que ame a Deus, que ame também ao seu irmão. Nisso conhecemos que amamos a Deus e ao seu Filho, quando praticamos os seus mandamentos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um, são unânimes no mesmo propósito. A palavra, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, é Jesus. E o testemunho que ele nos deu, a promessa que ele nos deu é a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus, esse não tem a vida.
contrário, ele continua morto nos seus delitos e pecados, separados de Deus, alheios à aliança. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele vai nos dar. Se você vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, é para você orar. Mas se for pecado para a morte, digo que não ore. Todo aquele que é nascido de Deus não consegue viver na prática do pecado. E se você não viver na prática do pecado, Deus vai te proteger e o maligno não vai te tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que o Filho de Deus brevemente virá. E essa é a confiança que temos. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Em nome de Jesus, tudo de bom para você.